Em sua busca por energia hidrelétrica renovável, a China construiu mais de 87 mil barragens a uma velocidade incomparável na história humana. Juntas, elas geram 352 gigawatts de eletricidade, que é mais do que a capacidade do Brasil, Canadá e Estados Unidos combinadas. Agora, depois de represar a maioria de seus rios internos, a China busca represar os principais rios internacionais que fluem do Tibete. Quase metade da população humana do mundo depende dos rios tibetanos, e à medida que a China explora seu suprimento de água, fica cada vez mais capaz de impor seus termos em suas periferias água abaixo. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Conhecido amplamente como o depósito de água da Ásia, o Planalto Tibetano é uma rica fonte de água doce que se dispersa para toda a Ásia. É a fonte de água para uma dúzia de rios além da fronteira, incluindo os rios Yangtze, Amarelo, Indo, Ganges, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween e Mekong. Ao todo, mais de 3 bilhões de pessoas dependem desses rios. É preciso digerir bem esses dados geopolíticos. A mais mínima perturbação no fluxo de água poderia desencadear uma torrente de refugiados ambientais em algumas das nações mais densamente povoadas do mundo. Grande parte da água doce no Paquistão, Índia, Bangladesh, Nepal, Butão, Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã tiveram origem nas geleiras do Tibete e, através de seu controle geopolítico sobre o mesmo, a China tem um controle total do fluxo de água rio abaixo. Isso torna o Tibete a maior arma geográfica da China. A China não é tímida em relação à exploração de energia hidrelétrica. Passou as últimas 7 décadas reprisando a maioria de suas vias fluviais. No processo, deslocou mais de 23 milhões de pessoas de suas casas e terras. O preço do desenvolvimento tem sido alto, mas o setor hidrelétrico multiplicou por 20 nos últimos 40 anos. Ainda assim, os legisladores chineses mal estão começando. Depois de represar a maioria de seus rios, a China agora está de olho nos principais rios transfronteiriços que fluem do Planalto Tibetano, que até agora permaneceram praticamente intactos. Atualmente, menos de 1% do potencial hidrelétrico do Tibete está sendo explorado, mas essa condição está mudando. Conforme a urbanização e industrialização na China acelera, a necessidade de energia renovável de Pequim aumenta. Dessa forma, as empresas estatais e governos estaduais agora estão pressionando o governo de Pequim para que aprovem projetos hidrelétricos no Tibete, com 28 projetos atualmente esperando a luz verde. Algumas instalações ao longo dos rios transfronteiriços do Tibete já foram feitas, e isso oferece um vislumbre para o futuro. O Brahmaputra, por exemplo, é um importante rio internacional compartilhado pela China, Índia e Bangladesh. Ele se estende por um comprimento total de 2.900 km, começando nas terras altas tibetanas, desde sua origem no lago Manasarovar, perto do Monte Kailash, uma área que é considerada sagrada por muitas religiões. Houve um tempo em que o rio estava livre da engenharia humana, mas hoje está alterado em todas as seções, desde a usina hidrelétrica de Zangmu a um projeto de cascata em construção ao longo do Brahmaputra. Eles representam o futuro dos sistemas fluviais no Tibete. Em 2013, quando a China aprovou 3 novos projetos no rio Brahmaputra, rio abaixo, a Índia expressou preocupação com o fluxo de água. Legisladores chineses reivindicaram que as barragens seriam instalações hidrelétricas fluviais, e um tipo de planta ausente de um grande reservatório é amplamente utilizado ao longo dos rios internacionais, especialmente no sul e sudeste da Ásia. A energia é colhida desviando parte do rio para passar nas turbinas de geração de eletricidade. A água sai e flui de volta para se juntar ao rio. Parece reconfortante, porque em teoria tal sistema teria pouco impacto a rio abaixo, exceto que não é bem assim que uma rede elétrica funciona. Muita geração de eletricidade pode sobrecarregar a rede, portanto, as instalações fluviais geralmente armazenam grandes volumes de água durante o dia e depois liberam para geração de eletricidade durante o pico de demanda à noite. Então, ao manipular as flutuações diárias, há uma consequência clara rio abaixo. As 3 represas chinesas da marca Brahmaputra
são a salva de abertura em uma longa linha de projetos por vir. Pequim planeja construir uma dúzia de usinas hidrelétricas no rio e várias outras em seus afluentes. À medida que essas represas entram em operação, o fluxo de água perturbado prejudicará a agricultura, a ecologia e alterará a vida de 1,3 milhões de pessoas na parte baixa da Índia e Bangladesh. A Índia levantou o problema de instalações de usinas hidrelétricas chinesas em várias ocasiões. Legisladores indianos costumam apontar o memorando de entendimento entre a China e a Índia em relação aos recursos hídricos dos rios transfronteiriços. O problema é que o entendimento bilateral não é vinculativo, e sem um organismo internacional que garanta sua aplicação para fins práticos, a partir do ponto de vista jurídico, não há acordo oficial entre a China e nenhum dos países rio abaixo sobre o uso de sistemas fluviais compartilhados. O mais perto que Pequim chegou de participar na governança multilateral da água transfronteiriça foi em 1995. As nações adjacentes ao Mekong proclamaram que o rio não pertencia a um só estado, com o objetivo de desenvolver projetos sustentáveis em toda a sua bacia. Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã assinaram um acordo, mas a China se recusou a juntar-se no último minuto. Em vez disso, Pequim afirmou que se reserva o direito de exercer sua jurisdição territorial. Em 1997, houve outra tentativa de definir algumas normas legais durante a Convenção das Nações Unidas sobre os cursos d'água, que procuravam criar um acordo internacional sobre governança de rios transfronteiriços, e a China votou contra. Esses episódios diplomáticos ocorreram em uma época em que Pequim era relativamente pobre. Naquela época, em 1997, a economia de Hong Kong tinha mais de 18% do tamanho da economia da China continental. O Pequim do passado não tinha capacidade econômica nem a confiança política de hoje. Então, elaborar um projeto de lei hoje para governar os rios tibetanos transfronteiriços não teria nenhuma chance de sucesso. Essa história legal, ou a falta dela, explica a situação da Índia, mesmo quando a Índia é incapaz de deter a engenharia chinesa. Pode-se imaginar a birra política das outras nações abaixo. O rápido crescimento populacional, urbanização, industrialização e mudanças climáticas ameaçam a segurança da água no sul e sudeste asiático. À medida que a China implemente sua política de energia hidrelétrica para o Tibete, a escassez de água se tornará um problema político real para as nações rio abaixo. Existe uma infinidade de razões que explicam o estresse da escassez de água. Para 2050, se espera que a taxa anual de derretimento glacial no Tibete diminua em 2/3. Como resultado da mudança climática, a alteração afetará cada sistema fluvial transfronteiriço de uma forma diferente. Alguns rios verão um fluxo de água mais forte, enquanto outras diminuirão, deixando milhões de pessoas em risco de inundação ou seca. Esta mudança ambiental ocorrerá em um momento em que o crescimento da população no sul e sudeste da Ásia estará em seu pico máximo. Em 2050, a população do sul asiático crescerá dos atuais 1,9 bilhões para quase 2,4 bilhões. No mesmo período de tempo, o sudeste asiático vai crescer a partir de 662 milhões a 794 milhões, enquanto a população da China permanecerá estável em 1,4 bilhões de pessoas. Uma urbanização ainda mais urgente na China está ocorrendo a um ritmo sem precedentes. Em 1978, cerca de 18% dos cidadãos chineses viviam em áreas urbanas. Em 2017, esse número eclipsou em 58%. Nesse ritmo, a população urbana da China alcançará a marca de bilhões em 2030. Com mais pessoas na cidade, a demanda de água vai aumentar na China. Portanto, o crescimento da população na Ásia e a urbanização demandarão mais recursos, chegando em certo ponto em que não haverá água suficiente para todos. Pior ainda, desde 1950, Pequim está reflorestando grandes áreas no Tibete, transformando terras áridas em bosques. As condições do solo melhoraram e o ar purificou-se, e a vida selvagem tem uma segunda oportunidade. Com o resultado do aumento da vegetação, a agricultura irrigada tornou-se
o novo normal no Tibete. Na verdade, a prática de regar atualmente causa o maior consumo de água do Planalto tibetano, com quase 40% de terra irrigada. Superficialmente, isso pode parecer inofensivo, mas isso significa que o crescente auge da agricultura irrigada agora competem com o consumo humano pela água. Essas atividades colocaram uma pressão adicional no fornecimento de águas nas comunidades a rio abaixo. Em 2025, as Nações Unidas prevêem que a falta de água afetará 1,8 bilhões de pessoas. A Ásia ficará particularmente afetada, pois os moradores enfrentarão estresse hídrico ou uma escassez total. O controle da China sobre o Tibete coloca-o em uma posição dominante para controlar os recursos hídricos da Ásia. Essa vantagem pode ser usada como arma política para dirigir as políticas externas de seus vizinhos menores. Por exemplo, ao longo do rio Mekong, no Tibete, a China construiu 7 represas e planeja construir mais 21. O Mekong é a tábua de salvação de cerca de 60 milhões de pessoas espalhadas pela Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. Qualquer alteração no seu fluxo de água poderia ter consequências posteriores que poderia prejudicar o gado, as colheitas, rendimento agrícola, disponibilidade de água doce, entre outras coisas. Enquanto ao longo do rio Salween, a China construiu uma mega barragem localizada a poucos quilômetros de um local de patrimônio mundial da Unesco. Mais represas estão por vir e representam um risco para a Birmânia rio abaixo. A preocupação é que, se forem construídas mais barragens ao longo do Salween no Tibete, a água do mar pode vazar sobre a Birmânia, destruindo plantações e inundando centenas de assentamentos. No entanto, de todas as nações água abaixo, Bangladesh está na pior extremidade receptora. Os rios Brahmaputra e Ganges se fundem em Bangladesh para fluir para a Baía de Bengala. No entanto, a Índia, que de nenhuma maneira é um espectador inocente, está aplicando sua própria política hidrelétrica em todo o rio Ganges. Empresas indianas reduziram o fluxo de água na parte inferior de Bangladesh. Como resultado, a salinidade do solo em Bangladesh está destruindo terras agrícolas e forçando milhares de pessoas a se mudarem para o Nordeste em direção à Índia. Por sua vez, isso produz um conflito étnico-religioso. Legisladores de Bangladesh não têm influência nem mesmo na China nem na Índia, e nem têm a capacidade de pesquisar soluções alternativas. Enquanto cuida da política hidrelétrica de seus vizinhos rio acima, Bangladesh também deve lutar com o aumento do nível do mar, bem como com o fluxo de refugiados que chegam da vizinha Birmânia como consequência da limpeza étnica em curso lá. Nunca houve uma situação mais desastrosa. Conforme o número de barragens chinesas aumentam no Tibete, a escassez de água se transforma em um pesadelo político para países rio abaixo. A preocupação é que no futuro, quando a China se der conta do potencial hidrelétrico do Tibete, ela possa usar o fluxo de água como uma arma política para extrair concessões geopolíticas. Com o apertar de um botão, a China poderia inundar algumas áreas e sumir com outras na seca. A forma como Pequim vai escolher aplicar essa pressão vai depender apenas dele, porque não existem restrições legais. Com tais efeitos prejudicando cursos d'água, alguns países poderiam estar inclinados a acreditar que a oposição das represas chinesas são universais, mas isso não é o caso. A Tailândia, por exemplo, tem um acordo com a China, onde compra milhares de megawatts de eletricidade. Camboja e Laos mantiveram atitudes passivas, porque priorizam sua interação econômica com a China nas negociações fluviais transfronteiriças. O Paquistão mantém uma relação especial com a China e com Pequim, e até agora não anunciou nenhuma planta de barragem ou instalações hidrelétricas que prejudicam o fluxo de água do seu lado aliado. Portanto, a oposição das barragens chinesas não são universais e, a menos que essa narrativa mude e que as nações rio abaixo no sul e sudeste asiático se unam em oposição a mega represas e rios transnacionais, a Índia irá subjugar gradualmente sua periferia do Tibete. O reservatório de água na Ásia está localizado no epicentro da busca da hegemonia chinesa. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento,
dê like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.